Oi, crianças, tudo bem? Estamos na última aula do PET 5, semana 4, certo? Na aula de ciências. O nosso assunto é Terra e Universo. Estamos falando na última aula sobre os usos do solo, né? As atividades no solo. Bom, coloquei aqui para vocês terem uma noção dos tipos de solos que tem, certo? Ó, o solo argiloso, o arenoso, o solo humoso e o solo calcário. Cada um tem o seu valor na natureza, certo? Cada um tem a sua vegetação que fica por ali, certo? Se a gente for precisar plantar, plantar uma hortinha, vocês acham em que solo que deve ser plantado? Hã? Vamos ler o texto e descobrir? Então vamos lá. Leia o texto a seguir. O solo pode ser classificado de várias formas. Tudo depende das suas características que estão sendo observadas. Ele pode ser classificado quanto à sua cor, a sua textura, o tamanho das partículas, a porosidade e também permeabilidade. A sua permeabilidade, ou seja, a quantidade de água que o solo permite passar através dele, é dependente do tamanho das partículas do solo e também da presença de espaço entre elas. Quanto maiores forem as partículas do solo, mais água passa através dele. E quanto menores são as partículas, mais água o solo retém. As partículas maiores recebem o nome de areia-argila e silt. E as partículas menores e finas são as argilas. Assim, solos arenosos são permeáveis à água e solos argilosos são poucos permeáveis à água. Bom, gente, o solo que ele é permeável, ou seja, ele recebe bem a água, passa por ele, certo? Passa por ele. Agora, quando o solo ele é muito fino, né? Ele é pouco permeável, a água vai parar no solo. Então, ali é quando você vê um poço de água que demora muito para a água ir embora, lá na terra, que eu digo, é porque aquele solo ele é mais fino, ele é pouco permeável, certo? Olha, observar a permeabilidade do solo é muito importante no momento de se escolher um solo para plantar. Existem plantas adaptadas para vários tipos de solo, quer dizer, não é porque um solo ele é pouco permeável, muito permeável, que ele não vai ter ou deixar de ter plantas. Muitas plantas se adaptam àquele ambiente, àquele solo, certo? Mas a maior parte delas prefere um solo com partículas médias. Por exemplo, não pode nem ser partículas pequenininhas demais e nem muito grande. Se for pequenininha, vai acontecer da água não passar. E se ela for muito grande, pode acontecer, né, da água passar direto e não deixar umidade nenhuma. Tudo bem? Olha, mas a maior parte delas prefere um solo com partículas médias, pois são solos úmidos e não encharcados. Assim, suas raízes conseguem respirar e ainda retiram água e sais minerais do solo. Então, precisamos escolher bem o solo, né? Para poder plantar. Para cada coisa é preciso. Vocês já observaram? Por que aqui fala sobre argila? Alguém já teve contato com a argila? Ela é tão fininha que ela parece uma massinha de modelar, né? Não dá para ver muitas partículas nela, né? As partículas são bem pequenininhas. Então, vamos para a atividade. Quais características do solo permitem que ele seja classificado? Você vai lá no começo do texto, que está lá no comecinho, tá? 2. O que é permeabilidade do solo? O que é permeabilidade do solo? Por que ela é importante para as plantas? O que é ser permeável e não permeável? 3. Pegue uma amostra, uma porção de solo ao redor da sua casa e classifique com suas palavras as características do solo. Observe as seguintes características: a cor, textura, cheiro, tamanho das partículas e permeabilidade. Turminha, eu sei que às vezes você mora em apartamento, alguma coisa assim, mas às vezes você tem uma plantinha em casa, ou você encontre uma porçãozinha de terra para você fazer essa experiência, tá certo? E você vai anotar aqui, olha, qual é a cor?
a gente já viu que existe várias cores de terra. Tem aquela mais vermelha, laranja, uma branquinha, uma bem escura. Então, você vai colocar a cor aqui. Se for bem escura, coloca marrom escuro, né? Se for uma terra de chachinho de planta, de uma plantinha, você vai ver que ela é mais escura e tudo. E qual a textura dela? Ela é pegajosa, ela é soltinha, como que ela é? O cheiro, ela tem cheiro? Tamanho das partículas, você acha, mexendo com essa terra, você acha que ela é bem fininha? Se você colocar no dedo, assim, esfregar, ela é bem fininha ou ela tem partículas grandes, né? E permeabilidade, a água passa bem sobre ela, ela chupa bem a água ou ela não, ou faz laminha. Você vai observar tudo isso, tá certo? Peça ajuda para mamãe, né? A ajuda de um adulto, pra você não fazer uma experiência e bagunçar toda a cozinha da mamãe, né? Peça ajuda para ela, ver como que você pode fazer isso, certo? Observe só a terra gelosa, olha, essa daqui, tá vendo? Então, ela deve ser uma terra mais fina, né? Turminha, então por hoje é só, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.